Hello, hello, meu povo! Já tô no Brasil, foi uma puta experiência esses 3 meses lá em Portugal e eu resolvi compartilhar com vocês um pouco da minha viagem, da minha primeira experiência na Europa. Eu postei essa semana nosso tour pela França, que a gente fez alguns passeios turísticos na França. A gente tem a ideia também de lançar para vocês um e-book com todos os nossos gastos, tudo que a gente gastou durante esse tempo em Portugal. A gente fez passeio pela Espanha também, um pouquinho. A gente aproveitou um pouco da Itália. Nesse vídeo especificamente, vamos falar da França. A gente ficou 4 dias lá na França. É o de Portugal, o voo é super rapidinho. Pegou 4 dias na França. E no primeiro dia a gente fez da seguinte forma. Como eram 4 dias, minha cachorra tá querendo interagir. Como foram 4 dias, a gente fez tudo muito corrido. No primeiro dia, a gente resolveu fazer Museu do Louvre. O Museu do Louvre, como a gente foi em alta temporada, estava simplesmente abarrotado, mas dizem que é assim todo período. Marola, estou tentando gravar, né? Dá? E como? Eu tô tentando gravar, amor, ali. Dá licença. Obrigada. Pro Museu do Louvre, ele é simplesmente enorme. Então, você se cansa de andar. E uma coisa que, assim, eu não curti no Museu do Louvre foi a grande maioria das obras, dos espaços que você acessa, porque o Museu do Louvre é muito grande e cada espaço conta uma história, tem objetos, pinturas, tem estátuas, tem tudo lá. Uma boa parte das obras ali é tudo em francês. Eu não falo francês, então eu tive um pouco de dificuldade de entender as obras. Acho que facilitaria muito se tivesse o inglês ali, né? Pra gente ter melhor acesso, conhecer, porque o que eu curto é conhecer realmente a história, então muita coisa eu acabava indo até no Google. E o que aconteceu? Você tem a possibilidade sim de pegar um audio guide em espanhol, inglês, enfim. Português eu acho que não tinha. E você paga, se eu não me engano, 5 euros pelo audio guide. Só que na hora que a gente foi buscar nosso audio guide, comprar nosso audio guide, tinha esgotado. Isso aí ia ter audio guide 2 horas após. Então a gente resolveu ir sem audio guide, só com o mapa do museu. Assim, o Museu do Louvre é super bonito. Quem contempla a arte, quem curte arte, super aconselha. Um puta mergulho na história. E prepare-se para andar, porque anda bastante. Mas um ponto positivo do Museu do Louvre, diferentemente do Palácio de Versalhes, é que lá você tem onde colocar sua bagagem, sua mochila, porque tem muito turista que às vezes está fazendo essa correria, assim, a gente chegou de manhã e nosso check-in na nossa hospedagem era só no final do dia, então a gente resolveu direto ir aproveitar mesmo com mochila. Mas lá você consegue guardar livremente a sua bagagem. Fora isso, a saga para você ir até o local, a sala onde está a Mona Lisa. Foi bem tenso, é uma fila gigantesca, foto muito corrida, cheia de gente atrás de você pedindo para você sair. É bem complexo. Então, os fãs de Mona Lisa, prepare-se para entrar numa fila na guerra. Como a gente tinha ido anteriormente na Itália, eu ainda não postei esse conteúdo, a gente resolveu, porque na Itália a gente acabou fazendo tudo a pé e foi muito cansativo, muito cansativo. Então a gente resolveu, por indicação de uma amiga, da gente contratar o Big Bus Paris, que é tipo um ônibus hop-on, hop-off, que você pode comprar um ticket pelo site do Get Your Guide ou no Civitat. Civitat é um site brasileiro, então a possibilidade de você comprar é muito boa, de parcelar a sua compra, né? Por ser um site brasileiro, você consegue colocar o seu cartão e parcelar os passeios que você faz. Tem muito passeio que você encontra no Civitat. Já no Get Your Guide, não, você tem que pagar tudo à vista, mesmo que seja no cartão, ele vem de uma porrada só. E o euro tá caro, 6 vezes aí, né, minha galera? Então, Civitat facilita a nossa vida. Mas às vezes não tinha no Civitas, então a gente tinha que pegar no Get Your Guide. Ou vários outros sites, tem o Viator, tem vários outros sites. A gente contratou o serviço de Big Bus, que é o hop-on, hop-off, que ele parava em todos os pontos principais de Paris. Então, o que a gente fez? A gente comprou um ticket com validade de 24 horas
E você pode, por exemplo, se eu ativei esse ticket às 4 horas da tarde de hoje, eu tenho até às 4 horas da tarde do dia seguinte para estar usando isso. Então, é muito legal esse serviço, vale a pena, porque você desce, passei naquele ponto, a cada 15 minutos o ônibus está passando, e realmente passa, são muitos ônibus, um atrás do outro, então você pega o seguinte, aí vai para outro ponto, pega o seguinte, e esse serviço, se eu não me engano, é até às 6h30 da noite. Então a gente pegou esse serviço para conseguir conhecer todos os pontos turísticos de Paris. Paris está em obra, muita coisa em obra, porque ano que vem tem os Jogos Olímpicos que vão acontecer lá, então muita coisa está sendo reformada. Então a gente via muito ponto turístico em Paris com aqueles tapumes de obra. Esse serviço foi super legal, a gente conseguiu ir na Torre Eiffel, só que eu tive um pequeno contratempo, porque eu comprei o ticket para subir na Torre Eiffel pro dia seguinte, e a gente não poderia ir no dia seguinte, porque era o dia que a gente estaria na Disney. Então, não rolou. Mas a gente foi até lá, mas prepare-se também, é uma fila do cacete. A gente fez o passeio no Rio Sena, que nesse ticket que a gente comprou do Big Bus, você pode fazer essa casadinha de comprar o ônibus junto com o cruzeiro no Rio Sena. Vale super a pena, o cruzeiro no Rio Sena é super legal, é muita gente no barco, então é rápido, você entra na fila e logo você já sai. E tem uma coisa super legal, é que você passa em todos os pontos, eles vão te explicando todos os pontos, e a locutora do barco, ela fala nas línguas francês, inglês e espanhol. Como ela consegue fazer isso e não ficar louca? Não sei, mas ela faz. Mas se você quiser ouvir realmente em português, tem um aplicativo do próprio cruzeiro, que você consegue ir nos pontos colocando a história em português para você ir ouvindo. Eu preferi ouvir a locutora, porque você tinha que acabar ficar procurando ali no aplicativo o local que você estava, e muitas vezes eu não sabia onde eu estava. E voltando, no Big Bus, você tem também o audio guide, que ele é super legal, tem várias línguas, você tem um em português, e você vai conhecendo cada local, e eles vão falando a história, é super legal no seu idioma. E fomos pro terceiro dia. Terceiro dia, fomos para a Disney. De lá da região de Paris, a gente pegou um trem que durou por volta de 1 hora, 1 hora e meia, e a gente se hospedou próximo ao parque. Acordamos cedo, porque o parque abre 9 horas da manhã, então a gente queria aproveitar realmente tudo. Só que tava chovendo e um frio do cacete. Fizemos uma cagada, pegamos o ônibus para ir para Disney, só que a gente não sabia que você tinha que pagar o ônibus através de um aplicativo e tal. A gente não sabia, ou seja, a gente deu calote no ônibus, mas não façam isso, porque se der merda, tu recebe uma multa do cacete. Mas o motorista acabou liberando a gente. E tem essa possibilidade também, você pode até pagar pro motorista. Marola está insuportável. Você pode pagar pro motorista, só que no nosso caso a gente não sabia. Na hora que a gente estava descendo pra Disney, a gente perguntou como é que pagava, e como estava cheio, ele acabou liberando a gente descer e não pagamos o ônibus. O ideal é você pagar através desse aplicativo, ou ir com calma no motorista assim que você entra e tentar pagar diretamente para ele. Uma coisa super legal, a Disney tem um aplicativo deles, com cada brinquedo, com cada atração, com cada show que você quer assistir. Então você consegue se esquematizar escolhendo o que você quer enfrentar. Porque tem filas, às vezes, de 1 hora, 1 hora e meia. Assim que a gente chegou, tava muita chuva. Então a gente pagou a capa de chuva mais cara do universo, custou 5 euros cada capa de chuva. Só que assim que a gente entrou no parque, a chuva parou. Ou seja, gastamos 5 euros cada um à toa num saco plástico. A gente fez os 2 parques no mesmo dia, porque a gente não tinha tempo de fazer um parque em cada dia diferente. Então a gente resolveu fazer os 2 parques na raça em um dia. Foi cansativo para um cacete. O Walt Disney Studio, que é bem do ladinho, ele é menor, é um parque menor. Então você consegue realmente fazer o parque muito mais rápido. A Disneyland, não, é enorme, né? E, assim, o que prejudicou nessa correria toda de fazer os 2 parques é que a gente não conseguiu assistir muitos espetáculos. A gente assistiu o Rei Leão, que era um espetáculo que eu queria muito, e assistimos o espetáculo de encerramento da Disney. Então, se você tiver tempo, eu aconselho você fazer em 2 dias. Um dia para Disneyland e o outro dia para o Walt Disney Studio, que é muito legal, muito bacana. Orelhinha lá dentro, se você quiser uma orelhinha,
vai pagar por em torno de 20 a 25 euros. Então, prepare o seu bolso, porque para nós, meros mortais brasileiros, estaria pagando o quê? Quase 150 reais numa bendita orelha que você acharia, talvez, na Uruguaiana. Quarto e último dia nosso na França, a gente resolveu fazer o Palácio de Versalhes. Pegamos da hospedagem onde a gente estava, próxima à Disney, a gente pegou um trem até Versalhes. De lá, a gente pegou um Uber, mas não tem essa necessidade. A gente pagou os 10 euros mais caros do Uber da vida, porque é 1,2 km da estação, né, do trem até Versalhes, só que a gente não sabia como ir, estávamos cansados da Disney, de ter feito a meia maratona na Disney, resolvemos pegar um Uber que custou 10 euros. 10 euros é o mínimo de um Uber, e ele só percorreu 1 quilômetro. Enfim, chegamos a Versalhes, sempre uma fila do cacete para as coisas, tudo tem fila, mas como tem horário, né, você compra o bilhete com um horário, é justamente para organizar isso. A gente entrou de boa, não teve problema nenhum. O único problema é que a gente estava voltando para Portugal, então a gente já estava novamente com as nossas mochilas. E aí, lá eles não guardam as mochilas, a não ser que seja uma mala muito grande. Não era o nosso caso, mas que estava muito pesada as nossas bagagens, a gente teve que carregar por todo o Palácio de Versalhes. E lá no Palácio de Versalhes, você visita, é enorme também, são mais de 700 aposentos e é muita coisa para você visitar. Foi um pouco cansativo, a gente deu uma acelerada no processo, fomos na sala dos espelhos, já é mais famosa, do Palácio de Versalhes, fizemos um tour. E lá você também consegue comprar um audioguide no seu idioma, que custa 5 euros o audioguide, e aí cada sala tem um número que você vai colocando no número e ouvindo a história daquela sala. O único problema é que o número da sala às vezes estava super escondido, tipo onde está o Oli, e a gente ficava caçando qual era o número da sala para colocar no audioguide. E teve uma hora que a gente desistiu e ligou, foda-se mesmo. E é lotado, muito lotado, pelo menos nessa época do verão que a gente foi, muito lotado. Então prepare-se para andar e tenha calma. Você tem que andar com muita calma e muita paciência com os coleguinhas que querem tirar foto na cômoda da rainha da puta que pariu, entendeu? Enfim, saindo ali de Versalhes, tem os Jardins de Versalhes, que é lindo, grande demais, muito bonito. Assim que a gente saiu de lá, a gente teve a maravilhosa ideia de tentar ir de trem, metrô, o que fosse, para o aeroporto. Andamos 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros mais ou menos, até a estação. E chegando lá, nos surpreendemos. Assim, a passagem custa 15 euros do trem para você ir até a estação próxima ao aeroporto, né? No nosso caso, a gente tinha que ir para o aeroporto para pegar o avião para Portugal. Então, custava 15 euros e a gente estava em 4 pessoas, ou seja, a gente gastaria 60 euros no trem. Então, a própria menina da estação aconselhou a gente a pegar um Uber que sairia o mesmo valor. Então, como estávamos em 4, daria 60, o Uber custou 63 euros. Então, valeu muito mais a pena a gente ir de Uber. Viagem de 1h30, mais ou menos, de Uber até o aeroporto e de lá voltamos. Então, essa foi a nossa experiência na França. Os prós e os contras, o perrengue chique que há, mas no fim tudo vale a pena. Quer dizer, não vale tanto a pena porque a gente recebe em real e gasta em euro. Então, talvez não valha agora, sacanagem, mas valeu a experiência e eu vou falando dos próximos locais que a gente visitou. Já tô no Brasil, que fique claro, não estou mais viajando, mas tem muita coisa para postar para vocês. Espero ter ajudado, beijo grande.